trazer para vocês algumas informações sobre a gestão das ILPIs e os impactos que estão acontecendo por conta do Covid, mas eu já tive alguns colegas que pediram para eu gravar, para passar para eles depois, porque não vão poder estar às 18 horas, eu sei que quem está na lida aí de LPI, 19 horas geralmente é troca de plantão, então a coisa fica meio conturbada, né, então eu vou gravar e depois eu vou tentar pensar numa forma de disponibilizar isso para o pessoal. Tem mais gente entrando aqui. Só vou esperar mais uns 5 minutinhos, 3 minutos no máximo, enquanto o pessoal entra, porque deu 18 horas agora. Assim não fica pipocando o pessoal na tela depois. E eu fico muito feliz de ver gente que eu não conheço. Significa que a internet funciona. E tem gente que eu conheço. Vocês não quiserem ficar aparentes, ou não, enfim, eu vou deixar todo mundo com o microfone mudo para não dar ruído, e aí depois, entre um tema e outro, aí quem quiser, coloca no chat que a gente abre a palavra ali para fazer alguma pergunta ou outra. Minha ideia é que a gente não se estenda até depois das 19h15, tá? Mas conforme vocês forem tendo dúvida e eu puder colaborar, daí a gente vai ajudando aqui. A Adriana pediu depois a gravação, mas depois eu divulgo nos grupos e nas redes sociais as gravações. Acho que até às 18h05 a gente espera, são 18h02, porque está entrando bastante gente. E aí a gente começa. Eu separei bastante coisa para falar aqui com vocês. O meu áudio vocês estão ouvindo bem? Sim. Okay. Também está parecendo que eu me maquiei para ficar bonita? Nesses tempos de isolamento, qualquer ocasião para a gente passar uma maquiagem, um batom, tá valendo, né, gente? Por favor. Bom, eu vou começar, e aí conforme as pessoas foram pedindo para entrar, eu vou aceitando aqui e a gente vai tocando em frente, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Ariane, eu sou advogada, estou hoje no Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina e venho desenvolvendo um trabalho de gestão jurídica com as casas geriátricas, especialmente aqui do estado, vai fazer 10 anos. E eu vi agora com essa questão da pandemia que muita gente vem se preocupando, e por óbvio, com as questões de saúde sanitária dos idosos, né, e prevenção, e como que a gente impede que o vírus entre na casa, como é que a gente impede que os idosos sejam contaminados, e isso não é a minha praia. A minha praia é a parte jurídica, e que poucos têm falado. Mas, isoladamente, as casas têm vindo a conversar comigo e pedindo algumas orientações do que fazer com relação à parte trabalhista, parte contratual da casa, com relação a compras, a parte da relação familiar com os idosos, de algumas famílias que não aceitam essa proibição de isolamento,
Enfim, então eu separei algumas coisas para a gente conversar aqui. Eu vou ser bem sincera, é a primeira vez que eu uso esse Google Meet, então eu vou tentar me achar no chat aqui, depois quando vocês quiserem fazer perguntas ou pedirem a palavra, mas a gente vai dando jeito. A primeira questão que eu quero colocar, eu anotei bastante coisa aqui, mas é com relação às orientações trabalhistas. A Casa Geriátrica, ela é entendida como uma instituição de interesse à saúde, né? Então, tem toda uma parte específica das casas geriátricas com relação à parte trabalhista. Oi, Rogério do Rio Grande do Sul, ó, tem umas carinhas que eu estou reconhecendo. Tem algumas questões trabalhistas que a gente tem que considerar além da medida provisória que foi emitida, né? Então, a gente teve uma medida provisória, a 927, eu não vou ficar dando o número de lei de medida aqui, porque eu acho que não é essa a intenção, mas existe uma medida provisória que fala sobre suspensão de contrato de trabalho, sobre a parte de você reduzir jornada de trabalho junto com a redução salarial, de antecipação de férias, tem uma série de quesitos aí. Mas o que vem acontecendo nas casas, pelo menos chega para mim, é uma dúvida sobre a alteração de jornada de trabalho, que não tem nada a ver com suspensão de contrato, ou enfim. A alteração de jornada de trabalho, ela é possível de ser feita. A gente tem algumas casas que eu tomei conhecimento que colocaram os seus funcionários em questão de compensação de horas, né, que pode ser feito banco de horas para compensação, em compensação de horas, e foi solicitado a esses funcionários que eles permanecessem dentro da casa. Se a casa tinha, né, nesse caso, as casas tinham estrutura, e os funcionários começaram a trabalhar em escala de 12, tinham 12 horas de descanso, 12 horas de trabalho, tá? É possível fazer isso? É através de acordo individual. Cada um funcionário assina, e nas outras 12 horas a casa tem que deixar um espaço onde ele possa estar sem ser incomodado, sem ser chamado por ninguém, recebendo toda a alimentação, tendo espaço de lazer, enfim, né? Essa é uma opção para quem não consegue, para quem consegue administrar dessa forma, e aí fica uma semana, na outra semana vem a outra turma de funcionários. Isso evita a entrada do vírus para casa? Não. Assim como também não evita o teu funcionário que está trabalhando 8 horas por dia ou 12 por 36, né? A grande questão aí é de que forma que a gente orienta e conscientiza cada um dos seus funcionários de que a parte de cuidado para a infecção deve ser tomada também da porta da instituição para fora. A primeira orientação que eu dou a vocês, façam um documento, e vocês já devem ter feito isso, na verdade já tem várias orientações aí de vigilância, de Anvisa, todas as prefeituras emitiram editais, portarias, as secretarias de Estado emitiram portarias de orientação sobre como trabalhar nas ILPIs. Peguem esse documento da sua cidade ou do seu estado, peguem as portarias da vigilância, da Anvisa, na verdade, eu até depois eu posso disponibilizar para vocês, eu estou guardando todos esses documentos num link só, para facilitar a vida de todo mundo. Peguem esse documento, façam um ofício circular na casa, onde os funcionários tomam conhecimento da responsabilidade deles para fora da casa também, de se cuidar, de manter toda a parte de higienização, de isolamento social, de afastamento, anexem a portaria que vocês estão se referindo, e façam com que eles assinem a ciência disso. Por quê? Essa portaria, inicialmente, ela não considerava o COVID como uma doença funcional, ou seja, quem trabalhava na área da saúde e nos atendimentos de interesse à saúde, não poderiam dizer que tinham sido contaminados dentro da sua função do exercício da sua atividade laborativa. Então, alguém que trabalhasse num hospital, num laboratório clínico ou numa ILPI que fosse acometido pelo COVID, não seria entendido como doença funcional. Agora, foi vetada essa parte da MP, e agora existe a possibilidade da comprovação do nexo, ou seja, se eu sou uma técnica de enfermagem, trabalho numa casa geriátrica, e testo positivo para o COVID, eu posso, como funcionária, tentar buscar o nexo entre a minha atividade e a doença. Como isso? Se eu tiver algum idoso na casa que testou positivo, se algum funcionário da casa testou positivo, se algum familiar de um idoso
testou positivo e esteve na casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma forma é fazer com que os funcionários se sintam também parte da responsabilidade desse contágio ou não. Muito embora a gente saiba que o vírus está por aí. Mas essa é a primeira questão. Vocês têm que criar responsabilização, a autorresponsabilização dos funcionários, tá? Lembrando, gente, aqui eu vou falar de casa geriátrica do ponto de vista negocial, do ponto de vista assistencial, aí é outra coisa. Eu estou tratando casa geriátrica aqui como uma pessoa jurídica que tem direitos e deveres e que hoje em dia tem muito mais deveres do que direitos, tá? E então a gente precisa tomar algumas atitudes de prevenção e principalmente de judicialização de alguns problemas trabalhistas aqui. Tanto casa filantrópica quanto casa privada, elas têm as mesmas obrigações trabalhistas. Então, a gente tem que tratar todo mundo de forma, né, bastante igualitária com isso. A grande diferença hoje é que se uma casa filantrópica sofre uma ação trabalhista, em algumas vezes o passivo é tão grande que essa casa não vai mais conseguir existir para pagar uma sentença trabalhista. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Essa medida provisória, ela prevê a atividade à distância, que é claro que as instituições, na maior parte, não vai conseguir liberar funcionário para trabalhar à distância, mas funcionários da administração, funcionários que fazem compras, os funcionários, as casas filantrópicas têm muitos funcionários que fazem a parte de telemarketing, todos esses podem ser dispensados do trabalho presencial e fazer à distância. É possível fazer antecipação de férias, mesmo daqueles que ainda não têm o período aquisitivo, tá? Então, aquele que está menos de um ano trabalhando pode ser feita antecipação de férias. Aqueles que já foram dados férias, que a maior parte das casas, quando começou a dar os casos positivos no Brasil, quem tinha para dar férias e estava com sintomas, as casas deram férias, né? E essas pessoas, pelo andar da carruagem, estão voltando agora para o trabalho. Essas pessoas que já tiveram as férias, elas podem ter o contrato suspenso até 60 dias, então eu sugiro que faça 30 e depois se avalie para mais 30, ou elas podem ter a carga, a jornada de trabalho reduzida com a redução proporcional do salário entre 25%, 50% e 75%. Tanto a redução de jornada e de salário, quanto a suspensão de trabalho, do contrato de trabalho, tem que ser informada ao Ministério da Economia, tá? Que agora é aquele macro-ministério. Aí a forma também de informação eu posso disponibilizar para vocês. O trabalho à distância aqui a gente não entra muito. Com relação à concessão de férias, aqui também não entra férias coletivas, a não ser a parte administrativa. Eu fiz um passo a passo para vários tipos e eu estou tentando seguir aqui para não esquecer de algumas coisas. A gente tem o pagamento de férias, ele tem que ser feito, então não adianta você antecipar as férias do cidadão se não tem dinheiro para pagar as férias, tá? O 13º salário, ele vai ser pago lá até dia 20 de dezembro, mas a férias antecipada, você tem que também antecipar o pagamento. Então, isso até o 5º dia útil, se eu não me engano, do gozo de férias. Importante, você tem que avisar o funcionário 48 horas antes de que você vai dar férias, que você vai suspender contrato de trabalho, que você vai fazer algum tipo de alteração. A medida provisória, ela libera a necessidade de fazer adendo contratual com o funcionário quando você está tratando de temas que estão dentro da medida provisória. Agora, essa medida, ela foi publicada, salvo engano, em meados de março. Ela tem um período de vigência até que ela se torne lei ou não, certo? 120 dias. Ela tem regras que são válidas até 31 de dezembro. 120 dias não chega a 31 de dezembro, tá? Então, se ela não for votada e não for virado lei até o período dela de vigência, tudo que ficar acordado naquele período com relação ao contrato de trabalho, que ultrapassar esses 120 dias, vai perder a validade. Então, por mais que a medida provisória libere, né, contratado e contratante de fazer adendos contratuais, de fazerem contratos específicos para cada caso, coloquem no papel. Tudo que vocês acertarem com seus funcionários, coloquem no papel. Férias, antecipação, banco de horas, tudo isso tem que ser colocado no papel,
tá? Ah, o meu contador vai fazer isso para mim. Gente, eu amo contadores, amo a minha contadora, mas procurem um advogado, tá? Porque a gente está ainda nos momentos de muita insegurança jurídica com relação à parte trabalhista e é melhor procurar um advogado. A quantidade de informações ainda é muito grande. O que eu posso estar falando para vocês hoje, amanhã, talvez não seja. Então, a gente tem que tomar cuidado e buscar os profissionais, cada um na sua área. O importante é buscar o contador aqui para as informações no Ministério da Economia com relação à diminuição de jornada e redução salarial e suspensão do contrato de trabalho, porque isso tem reflexo também no pagamento de alguma parte do governo com relação a esse funcionário que está sendo afastado da atividade laboral. Agora me veio na cabeça que eu esqueci. Quando você faz a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada com a redução de salário, se você faz essa redução, a redução de jornada com redução de salário pode ser até 90 dias. 30 mais 30 mais 30. Se no final esse funcionário ficar afastado com a jornada reduzida e o salário reduzido por 90 dias, quando ele voltar, ele tem 90 dias de estabilidade, que ele não vai poder ser demitido, tá? E se houver uma suspensão de contrato de 30 ou de 60 dias, no retorno do trabalho dele, ele vai ter esse mesmo período também, entre aspas, de estabilidade, sem poder ser demitido, tá? Então, isso também vocês têm que considerar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? A gente está em pouquinho, então a gente pode ir conversando conforme forem vindo os assuntos. Outra questão da medida provisória, não foi uma suspensão do pagamento do FGTS, mas foi um parcelamento ou foi jogado para frente o período de pagamento do FGTS, tá? Por parte do empregador. Então, as competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, elas foram jogadas para pagamento em até 6 vezes, a partir de julho de 2020. Um detalhe importante, se o funcionário que não tem o seu FGTS recolhido na totalidade for demitido, a empresa vai ter que fazer esse aporte naquele momento para poder demitir o funcionário, tá? Independente se isso foi parcelado ou não. Isso também tem que ser feita a comunicação através do contador, tá? Então, o FGTS não precisa ser recolhido agora. O INSS precisa. Não teve nenhum tipo de escalonamento, nenhum tipo de parcelamento. O INSS de funcionário precisa estar sendo recolhido dentro do período de competência, tá? Isso não houve nenhum tipo de questão. Todas essas alterações contratuais que eu estou fazendo, pode ser individual ou coletiva, eu devo fazer homologação no sindicato? Não há necessidade de fazer homologação em sindicato, nenhuma. Agora, se vocês quiserem, para ter mais uma garantia e mais alguém lendo aquilo que vocês fizeram, pode ser feito. Não há necessidade, tá? De fazer isso. Em situações em que o empregador está dispensando do aviso prévio, né? Existe uma questão trabalhista que é o que é força maior, e quando a empresa fecha por força maior, ela pode pagar metade das verbas rescisórias. Nesse caso aqui, se a empresa fecha por força maior, ela vai ter que pagar integralmente os valores, tá? Aí vai ter que ter uma forma de acordo entre funcionário e empregador, porque a medida provisória não alterou essa parte, ok? E, além disso, eu vou ler para vocês aqui o que é força maior para fins trabalhistas. É quando são acontecimentos inevitáveis e fora do controle do empregador, dos quais tenham prejuízos à empresa, levando à extinção da empresa. Então, quando a empresa não está extinta, ela não vai poder pagar só metade do salário. Por exemplo, eu tenho uma ILPI que eu vou ter que demitir 5 funcionários e a minha equipe é de 10 funcionários. Eu posso pagar metade das verbas rescisórias por conta de força maior? Não. Eu só vou poder pagar metade das verbas rescisórias se a empresa for fechada como um todo. Vocês vão devolver os idosos, entregar os acolhidos e aí demitir todo mundo. Nesse caso, entra na questão da força maior da CLT e aí vão poder pagar metade das verbas rescisórias, tá? Se não for assim, é para demitir 1, 2 ou 3, tem que pagar 100% das verbas, tá? Ainda com relação na verdade, com relação à relação trabalhista do dia a dia.
Tudo que vocês fizerem, vocês mantenham escrito, as pessoas, os funcionários assinando a ciência, criem protocolos por escrito de entrada dos funcionários na casa. O ideal nesse momento é que as casas forneçam os EPIs de maneira bastante regular e que façam as devidas anotações do fornecimento de EPI, porque daqui a pouco vem alguém dizer que não recebeu a luva, ou que está usando máscara descartável 2 vezes porque não recebeu a máscara. Além disso, tenham um controle de quantos EPIs por funcionários, isso é uma questão que vai impactar financeiramente na ILPI. Jaleco, o ideal é que eles fiquem dentro da ILPI, a ILPI faça higienização, tá? De jaleco, de uniforme, se a instituição fornece uniforme. Nesse momento, o ideal seria, né, o melhor dos mundos seria que o funcionário chegasse na casa, tomasse um banho e colocasse um uniforme, como é em hospital, mas a gente sabe que isso é um custo bastante alto, né? Então, pelo menos determinem algum tipo de roupa ou façam um acordo com o funcionário para que eles deixem determinada roupa na casa e que a casa vai higienizar e vá cuidar para que essa roupa seja devidamente lavada e entregue ao funcionário, tá? A questão dos funcionários que trabalham em 2 lugares. Eu acho que todo mundo aqui tem funcionário que trabalha na casa e no hospital, na casa ou em outra casa, na casa ou como cuidador de um idoso particular. Nesses casos, vocês têm que conversar com essa pessoa para verificar a possibilidade de suspensão desse contrato de trabalho, até para ela optar onde é que é financeiramente melhor para ela ficar. O que não dá a gente sabe que se uma pessoa que trabalha num hospital e trabalha numa ILPI, ela vai ser um carreador do vírus, né? Por mais que ela se cuide, ela vai ser um carreador de vírus. Né? Então, a gente tem que, caso a caso, pontuar com cada um dos funcionários para ver como vocês vão agir em relação a isso, tá? Agora, a gente passando um pouco para as jornadas. A gente tem jornada de 12 por 36, pelo menos aqui em Santa Catarina, né, que tá dentro do nosso dissídio. 12 por 36, 4 dias de 9 horas e 1 dia de 8 horas, 5 dias de 6 horas, formando a jornada de 150 horas mensais, 5 dias de 8 horas e 20, e sábados alternados de 4 horas para 220 horas. A gente tem essas jornadas, hoje vocês podem reduzir e mexer nessas jornadas em acordos individuais, então não precisa ficar fixo nisso aqui, mas tem que ter o acordo individual. Mas e se o funcionário não quiser? Como a medida provisória determina o estado de calamidade, é possível que seja feito o acordo através da determinação do empregador, tá? Sem a ciência, sem o querer ou não querer do funcionário, porque nós estamos em estado de emergência decretado pelo governo federal e por todos os estados, tá? Uma questão importante, mesmo que o funcionário aceite ficar dentro da ILPI, não ir para casa, né, ficar acolhido na instituição, o período dele interjornada, não estou falando do intrajornada, que são aquela 1 hora, meia hora para almoço, né, para descanso, mas o interjornada, que é a hora que termina o trabalho dele, a hora que vai começar o trabalho dele no dia seguinte, é de 11 horas e precisa ser respeitado. Não dá para botar funcionário a trabalhar 24 horas, tá? Isso não foi flexibilizado em lugar nenhum, e a gente sabe que existe essa dobra aí de cargas horárias, de jornada de trabalho, mas isso não pode ser feito. Se fizer, vai vir uma ação trabalhista e com certeza a casa vai perder a ação trabalhista, tá? E não dá para trabalhar 24 horas, isso é regime análogo à escravidão. Então, não pode. Por mais que aquela pessoa aceite ficar acolhida na casa junto com os idosos, tá? Mas tomem muito cuidado para essa pessoa realmente ficar afastada em local adequado, com cama, com tudo direitinho, para que ele não seja, depois, não venha dizer que estava em local inadequado, ou que foi mantido lá sem a vontade dele, tá? Para permanência 24 horas, precisa ter a anuência do funcionário, tá? Para mudança de jornada, para suspensão de contrato, não. Nem para sair de férias, tá? Você chama e avisa, daqui a 2 dias você está de férias, por escrito, o funcionário assina. Regra geral, o funcionário não quis assinar, chama-se 2 testemunhas, assina as 2 testemunhas, tá?
Nesse momento, é muito importante usar das advertências formalizadas, das advertências por escrito, especialmente nos casos do não cumprimento das medidas de segurança e prevenção. Então, se você tem o protocolo, por isso a importância de ter o protocolo por escrito, o funcionário não cumpriu o protocolo, você adverte ele formalmente, por escrito, tá? 3 advertências, de acordo com a CLT, suspensão de até 3 dias, com o desconto em folha desses dias, e dependendo do caso, advertiu uma vez, advertiu 2 vezes, eu já tive um caso que eu acompanhei, a pessoa foi demitida por justa causa, tá? Porque no momento de pandemia, esse funcionário ser pego diversas vezes, em 2 plantões, sem máscara e sem luva, é porque ele realmente não estava considerando o local que ele estava trabalhando, né? Então, ele foi demitido por justa causa, tá? Então, essas são as questões trabalhistas, certo? Algumas questões que impactam aqui com relação também à ILPI é a parte contratual. Todo mundo aqui tem contrato de prestação de serviço com uma família, certo? Esse contrato de prestação de serviço, ele perpassa por algumas obrigações e por algumas garantias que a gente dá. Cadê minha folhinha? Que eu sem ela não sou ninguém. Tá aqui. Que a gente perpassa com relação aos contratos de prestação de serviço. Quando a gente faz um contrato de prestação de serviço, ele sempre tem, se vocês forem olhar o contrato de vocês, e se ele foi bem feitinho, ele vai ter lá uma cláusula de força maior, caso fortuito e força maior, como cláusula de extinção do contrato, tá? Então, se alguma família quiser retirar o idoso da casa nesse momento, alegando caso fortuito ou força maior, mesmo que o contrato não preveja, o Código Civil prevê, ele vai poder fazer a extinção desse contrato, tá? Claro que pagando as verbas de rescisão contratual, mas ele pode fazer a rescisão contratual. Assim como a casa também pode chamar a família e dizer, olha, não tenho condição de manter o teu pai isolado, né? Isso está acontecendo muito. Então, ou você rescinde o contrato, ou você vai fazer uma adequação de contrato. Eu não quero entrar aqui muito no juridiquês, mas existem 2 princípios de contrato. Um chama onerosidade excessiva e o outro é teoria da imprevisão. As 2 coisas, né, esses 2 princípios, eles trazem uma questão... tá. Eu vou botar aqui, Marilda, depois eu já respondo sobre as gestantes, tá? A onerosidade excessiva e a teoria da imprevisão, os 2 princípios falam sobre quando acontece algo que era imprevisível na constância do contrato de trabalho, no contrato de prestação de serviço, e uma das partes acaba ficando prejudicada, tá? Onerosidade excessiva é quando, por exemplo, eu tenho uma casa, eu estou com os idosos que me pagam, sei lá, R$2.000 por mês, o meu ponto de equilíbrio financeiro é 1.800, ou seja, sobra R$200 por mês de cada idoso para saldo positivo, lucro, ou qualquer nome que dê. E com a epidemia, eu começo a ter uma ampliação, um aumento muito grande do valor de EPI, a gente sabe aí que chega até aumento até de 300% no valor de uma caixa de luva, né, no mercado. Então, tem o aumento de EPI, a gente começa a ter que contratar funcionários para cobrir os funcionários que saíram de licença ou que estão afastados por conta de sintoma, isso tudo gera um aumento. E aí você não tem o aumento do valor que a família paga por mês. Quem está onerosamente respondendo por isso é a casa, tá? Então, pode ser chamado aquela família para ser ajustado o valor mensal por um período para que a casa não sofra com essa questão de gastos excessivos que vieram de uma maneira não programada. Mas a família também está sem receber, a família também está... Então, de novo, gente, é a cada caso. Eu não sei, todo mundo aqui já ouviu falar do KPC e sabe o que é o KPC melhor do que eu. Quando vem um idoso para uma casa com KPC, e a casa aceita esse idoso com KPC, regra geral, esse idoso ele é isolado e os custos desse isolamento são repassados para a família, né?
todos os EPIs necessários, a forma de trato daquele idoso. Se vocês não passam esse custo para a família, deveriam começar a passar, porque é o custo da família, tá? Porque é um custo para aquele período em que até o KPC ficar inativo, né? Da mesma forma é agora, né? A diferença é que o KPC pega em um, e se esse fica lá quietinho, não tocar em nada, ele não vai passar o KPC para ninguém. E o Covid, se a pessoa fala, ela está passando o Covid para os outros, né? Então, realmente, isolamento é necessário, tá? Então, pode ser, sim, pedido a revisão contratual, tanto pela casa, quanto pelos familiares, tá? E aí, de novo, vocês têm que ter na ponta do lápis os custos de vocês e o quanto está sendo oneroso nesse momento para fazer a gestão da casa, tá? Ainda tem a questão contratual. Quando o contrato ele é de prestação intermitente, que é o caso de vocês, né? Vocês são contratados e vocês prestam contrato, vocês prestam serviço contratado 24 horas por dia. É diferente de quem presta um serviço, sei lá, de massagem, massoterapia. Você pode ou não pode ficar com com a massagista ou não. Você pode, dependendo do caso, você pode suspender a fisioterapia, você pode suspender a fono, mas você não pode suspender a casa geriátrica, né? Então, é importante que vocês conversem com os familiares. Se for preciso, façam adendos. Tem gente aqui. Façam adendos contratuais, né? Para que todo mundo fique resguardado nessa questão de a quem compete o quê nesse momento de pandemia, tá? Até quando que eu posso fazer o contrato, esses adendos contratuais? O ideal é que a gente faça os adendos contratuais tendo uma previsão, né? Nesse caso, de um período de 3 meses ou de 2 meses sendo reavaliado, podendo ser postergado por igual período, o que não dá para você fazer daqui para frente, né? Tem dois aqui, vamos lá. Vou começar a responder 2 perguntas que tem aqui. Gostaria de saber sobre as gestantes. É obrigatória a apresentação de atestado médico ou vale declaração? Eu não achei ainda nenhum ponto pacífico com relação à gestante, tá? A gestante é grupo de risco? Qual é a atividade que a gestante faz? Você pode afastar a gestante porque você sabe que ela está gestante, né, e fazer uma suspensão do contrato de trabalho dela, ou se ela trouxer um atestado médico, aí ela vai entrar dentro daqueles 14 dias que a empresa tem que pagar os 14 dias, e passou dos 14 dias ela é encaminhada para o INSS. Então, tanto pode ser por atestado médico, ou, agora, a declaração dela, que ela está gestante, aí, não sei, aí é uma questão, eu acho que a casa, se sabe que a pessoa está grávida, mas vale negociar com ela e fazer uma suspensão, pelo menos, do contrato de trabalho, tá? É o que eu sugeriria nesse começo. Eu sei que é ruim, gente, a gente está falando de pessoas que vão ficar sem receber, de pessoas que vão ter, né? Ou então, tentar fazer algum tipo de acordo de antecipação de salário por banco de horas, enfim. Mas é válido o atestado médico. Se ela vier com atestado médico de que ela precisa ficar afastada porque ela é grupo de risco pelo médico, aí vocês não têm como dizer não, tá? Pelo médico. Com relação a outra aqui, quanto aos custos extras imprevisíveis surgidos posterior ao contrato, eu gostaria que falasse sobre o fato do príncipe, que é a corresponsabilidade do Estado em arcar com esses custos. Aí é uma discussão que ainda está sendo colocada, vocês podem solicitar ao governo de fazer a corresponsabilização do Estado, mas nesse momento, gente, não está chegando nem a verba que deveria chegar para as instituições filantrópicas, imagina para isso, né? Mas é uma questão que vocês podem começar a levantar os custos, tudo tem que ser comprovado para depois solicitar. Mais do que isso, nesse momento, eu não teria o que falar para vocês com relação à corresponsabilidade do Estado em arcar. Até porque ainda tem uma discussão de onde viria os recursos para o ILPI, se da saúde ou se da assistência social. Né? Hoje, a ILPI é uma instituição de interesse da saúde, mas ela é totalmente vinculada à assistência. Então, já vai começar a discussão por aí. Quem que vai pagar essa corresponsabilidade, né? A respeito das visitas, precisam ficar afastados 2 metros e não podem circular pela casa. Cris, na verdade, as visitas, por decreto, estão suspensas. Pela portaria da Anvisa, também estão suspensas, né? Não é 2 metros.
O que eu venho verificando nas casas é uma análise de cada idoso, de cada situação que a suspensão da visita vem trazer como reflexo à saúde do idoso. A gente tem os idosos demenciados, que vamos ser sinceros, eles não vão nem perceber se estão recebendo visita ou não. Esse é um caso, né? A gente tem o outro caso, eu queria muito enxergar todos vocês, mas vocês sumiram todos para mim. Agora apareceram. A questão da visita dos idosos que não são demenciados, que são lúcidos, a gente sabe que tem um impacto direto na saúde deles. Então, não dá para simplesmente dizer, oi, tudo bem, estou proibindo todos os seus filhos de virem aqui durante 3 meses, porque já faz 45 dias, né, gente? E deixar por isso. Então, nesses casos das visitas que são fundamentais para a manutenção da saúde daquele idoso, aí vocês têm que entrar em acordo com a família para verificar de que forma vai fazer. Sugiro eu que isso também seja feito por escrito, isso pelo WhatsApp, por um e-mail, com as devidas orientações, como vai funcionar. Agora, vocês que estão com idoso, vocês precisam perceber se ele vai entender que a visita vai ser feita dessa forma. Porque também não adianta vocês proporcionarem uma visita e chegar na hora, o idoso ficar ainda mais nervoso porque está a 2 metros de distância, porque o filho está do outro lado do portão. Então, primeiro tentar fazer essa questão das visitas virtuais, né, com o idoso lúcido. Agora, se for o caso, aí, minha gente, assim, pede para a família comprar um avental, comprar luva, comprar touca, se paramentar inteiro e ir lá e dar um abraço, né? Eu já estou com uma casa que eu venho acompanhando, que a idosa saiu de um quadro totalmente lúcido, sem problema nenhum de cognição, e já faz 2 semanas que ela está totalmente acamada, e ela começou a apresentar agora estágio de desassociação, ela não sabe onde ela está, né? E sem nenhum motivo aparente, ou seja, aquilo ali provavelmente é um quadro depressivo que está se instalando porque ela não consegue, ela fala com os filhos por telefone, ela vê os filhos por videoconferência, mas ela está sentindo falta dos filhos, né? E uma pessoa que recebia visita dos filhos todos os dias. Então, assim, é claro que a gente não pode falar isso na rede social, olha, façam visita, proporcionem a visita, mas para um quadro específico desse, a casa ontem falou para mim assim, olha, eu vou fazer o seguinte, a filha vai vir, vai entrar pela entrada dos funcionários, vai tomar banho, vai lavar a cabeça, vai trocar de roupa, vai entrar e vai lá botar máscara, luva e vai no quarto visitar a mãe. A gente está tentando fazer a mãe se levantar. Inclusive sonda nasogástrica tiveram que passar nela ontem. Então, assim, a gente sabe que isso acontece, né? Então, são questões que, de novo, a gente precisa ter, do ponto de vista jurídico, registrados, tá? Vai abrir a visita para aquela pessoa, preferencialmente num horário que não tenha tanto trânsito pela casa, depois do almoço, que é a hora que o pessoal almoça e vai deitar, e também para que outros idosos não vejam que aquela idosa está recebendo visita, tá? Mas é uma opção. Deixa eu pegar o chat aqui, que tem mais uma questão aqui. A declaração foi médica ou remanejamento, só que ela não aceita. Então, falo para os idosos lúcidos, principalmente os que têm transtorno de ansiedade. Com relação a funcionária aceitar ou não aceitar, você vai fazer ela se afastar, ela querendo ou não querendo, tá? Ela vai, você chama 2 testemunhas, assina o afastamento, e quando ela vier para trabalhar no outro dia, você não deixa ela assinar o ponto. Se for o caso, informa a Delegacia Regional do Trabalho o que está acontecendo, tá? A gente tem que sempre que se antecipar ao funcionário com relação a informar os meios de fiscalização. A MP, inicialmente, ela suspendia as fiscalizações, e ela também suspendia os exames demissionais e admissionais, mas isso foi vetado. Então, a fiscalização, ela está acontecendo pelas delegacias regionais do trabalho, e também é preciso fazer os exames admissionais e demissionais, tá? Não estão suspensas nenhuma medida de segurança do trabalho, tá? Então, a Marilda, se ela não aceita de jeito nenhum, tem que chamar 2 testemunhas e dizer, olha, tem aqui uma declaração médica que tu não pode ficar aqui, tu pode correr risco de pegar e a gente precisa que tu se afaste, tá? E afasta a pessoa.
E a Cris, que falou sobre os idosos lúcidos, é isso, Cris. Criar um protocolo para visita, né? E conversar com as famílias. Local determinado, ideal que seja local arejado. Bom, aí você sabe melhor do que eu, porque eu trabalho com a área jurídica e vocês trabalham com a parte da saúde, né? Mas criar o protocolo, e eu sugiro que esse protocolo não seja encaminhado para todos os familiares, mas que sejam encaminhados e conversados familiar por familiar de cada idoso. Tem idoso que uma visita só vai bastar para ele dar uma sabe, uma equilibrada na sua questão de saúde, e depois de um mês ele vai precisar de novo, e tem idoso que vai precisar de uma visitação mais cotidiana, tá? Mesmo gestante, Marildo, mesmo gestante. Tá? Mesmo gestante, ela pode ser afastada. Ela é um funcionário, ela não pode ser demitida, mas ela pode ser afastada, tá? Aqui tu não vai conseguir, talvez, a suspensão do contrato de trabalho. Não vai poder deixar de pagar. Mas a suspensão, de tirar ela de lá, de fazer um afastamento com a percepção de salário, totalmente, tá? Você vai ter eu vou lembrar, eu sempre esqueço esse nome. Daqui a pouco me vem, mas um afastamento remunerado, tá? Você vai fazer o afastamento dela remunerado, tá? A grande questão é, quando faz o afastamento remunerado, ou quando a pessoa vai trabalhar à distância, no caso do administrativo aí, não tem que pagar vale transporte, tá? E também não tem que pagar para o funcionário que está trabalhando à distância, paga-se a alimentação, tá? Para o funcionário que está com afastamento remunerado, não precisa pagar alimentação nem vale transporte. Ok? Essas são algumas das questõezinhas. Reingresso de idosos hospitalizados. Isso tá bombando aí nos grupos, né? O idoso foi hospitalizado por qualquer motivo. Não só por suspeita de Covid. Caiu, teve que fazer uma cirurgia, foi para o hospital porque tinha que fazer uma colocação de sonda e etc. Como é que faz? Tem que negociar isso com a família, gente. Se vocês têm um espaço na casa que dê para remanejar os outros idosos e deixar ele em quarentena num quarto sozinho, muito que bem. Se não tem, aí a gente tem que tentar achar uma solução viável. Em alguns lugares, em algumas cidades, inclusive, tem os hotéis, né? Tem hotel que está disponibilizando quartos, até com valor menor, mas para a pessoa ficar isolada, tá? Ficar lá. Então, se vocês não têm o espaço para receber esse idoso pós-isolamento, pós-hospitalização, vocês têm que verificar bem. De repente, fazer a solicitação, se existe agora a possibilidade de fazer um exame, um teste para ver se está com vírus ou não, né? Só que a gente tem a janela de infecção, então isso não vai adiantar muito. O ideal, hoje, a vigilância não está indo atrás de se tem 3 ou 4 ou 5 idosos no mesmo quarto. Se vocês têm quarto duplo ou triplo, de repente remanejar os idosos para que tenha um quarto para isolamento, ou transformar uma enfermaria, uma sala de atendimento médico numa sala de isolamento também pode ser, tá? Eu sei que é complicado a gente dizer não para um idoso, especialmente um idoso que é residente da casa. E quando ele é residente da casa, o máximo que a gente puder fazer para manter o vínculo, melhor, né? Para esse idoso sofrer menos. Agora, aceitar novos pacientes, eu acho já um pouco mais complicado, até do ponto de vista daquele nexo que eu falei, causal, de daqui a pouco um funcionário pegar o corona e pegou de quem? O fulano de tal veio, acabou de entrar na casa, veio do hospital X, e aí a gente não sabia se ele tinha corona ou não, tá? Então tem que tomar cuidado para aceitar novos idosos na casa. Mas, de novo, se tiverem como mantê-los isolados, se tiver como, se a família quiser pagar por isso, porque tem um custo extra, vocês podem fazer, medindo, claro, cada um a sua capacidade de atendimento, tá? Eu recebi esses dias também uma pergunta de uma casa por rede social, até o pessoal de vez em quando está me perguntando coisa. Tem alguns idosos que a gente sabe que eles são acamados, grau 3, e eles fazem uso de terapias, né? Fisioterapia, fono, terapia ocupacional. Tem uns idosos em estágio depressivo que precisam da terapia com psicólogo, e num primeiro momento tudo ficou suspenso, né? Então tem algumas famílias que, claro, começam a questionar, olha, meu pai precisa de fisioterapia, meu pai está precisando fazer a fono. Então também é preciso olhar caso a caso, tá?
Se chegou no momento em que esse idoso não pode mais ficar sem o atendimento, tem que se criar o protocolo para que aquele profissional que vai atender o idoso possa fazer o atendimento. Nem que haja uma análise, né, desse profissional junto com o médico da casa, com o enfermeiro, qual é o número mínimo de vezes que esse profissional vai conseguir fazer para trazer o atendimento ao idoso. Antes fazia fisioterapia 4 vezes por semana, mas será que se ele fizer 2 vezes por semana e durante a semana os profissionais da casa auxiliarem com algum tipo de atividade, isso pode colaborar, pode ser bom sim ou não? Então, de novo, é cada caso. Dentro da parte jurídica que trabalha com a saúde, a gente não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. O que a gente tem aqui ainda é, assim, uma massinha que pode ser usada para todo mundo com relação à relação trabalhista, efetivamente, né, de contrato, de poder suspender, de poder fazer a redução de salário com a redução de jornada, mas nada mais do que isso, tá? Com relação, que eu queria também colocar para vocês, que não é muito aqui o tema de hoje, mas a Priscila me lembrou ali da licença remunerada, a Priscila é o meu grilo falante. Com relação ao atendimento dos idosos pelas UBSs, pelos postos de saúde, agora que começa a vacinação da H1N1, né? Vocês têm que buscar esse atendimento dentro da casa, tá? O pessoal da unidade básica de saúde precisa atender o idoso dentro da casa. Não dá para tirar o idoso da casa, tá? Então, se por um acaso a unidade ela se negar a fazer isso, vocês precisam entrar em contato com o Ministério Público, com o Conselho Municipal do Idoso para ver essa intervenção para fazer a vacinação desses idosos, tá? Porque a gente sabe nesse momento que tudo é fundamental para manter a saúde. Então, a vacina da H1N1 também é. E como eles anteciparam a campanha de vacinação, a gente também pode antecipar o pedido da vacinação, incluindo dos funcionários, né? Bom, o calendário de vacinação já está aí. O que tem acontecido é que tem muita gente que não está fazendo a vacinação dentro das casas geriátricas, tá? Alguma outra questão que eu não coloquei que vocês acham que seja importante? Ou eu falei tudo que vocês sabiam, ou eu expliquei muito bem explicadinho. Permanência dos funcionários na casa. Qual é a dúvida, Edna? Tu já estavas aqui quando eu falei sobre isso, não? A permanência deles na casa é feita de acordo individual, um por um, sempre fazendo um intervalo interjornado, ou seja, a hora que eles param de trabalhar e a hora que eles voltam a trabalhar de no mínimo 11 horas, vocês conseguem reduzir a turma no mínimo que dá. Nesse momento, gente, de novo, os órgãos de fiscalização não estão parando para olhar se tem que ter 20 técnicos, uma enfermeira 24 horas, porque todo mundo sabe que não dá, que a situação não é essa, né? Se eles têm o desejo de permanecer, Edna, melhor ainda, você vai fazer o acordo individual com cada um deles, eles vão trabalhar um período, então você pode fazer de 15 em 15 dias ou 7 em 7 dias, tá? Um grupo e outro grupo, certo? E aí, esse grupo que permanece na casa é um grupo que você vai colocar em mais contato com os idosos. E o grupo que não aceita ficar na casa, que vai sair da casa todos os dias para voltar para sua residência, esse grupo vai fazer os atendimentos mais distanciados dos idosos. Aí você também consegue criar um pouquinho mais de barreira, tá? Mas é possível, mas é acordo individual, com o João, com o Pedro, com a Maria. Como o dia que começa, dia que termina, quais são as regras, e a casa tem que dar todas as refeições, espaço adequado para dormir, um espaço adequado de descanso, eles não vão ver novela lá na sala junto com os idosos, então tem que ter, se vocês têm esse espaço, ok, e lembrando, assim como o banheiro é masculino e feminino, o local de dormir também é masculino e feminino, tá? Então tem que ter lugares separados. A gente sabe que no dia a dia não faria mal dormir cada um no colchão, mas precisa ter essa diferenciação do masculino e feminino, tá? A diferenciação do gênero na casa para a hora de dormir. Mas se tu tens funcionário disposto a ficar, aproveita, porque eu acho que é a melhor forma de dar segurança para todo mundo, inclusive para os familiares deles, né? Porque quanto menos andar na rua, melhor, tá? Eu estava conversando hoje, no Rio já está sendo fiscalização. Quem que botou aqui?
Marcos, no Rio está sendo feita fiscalização, inclusive a orientação foi de que se a LPI não tem local para que os empregados fiquem, que aluguem o local próximo para evitar deslocamento. Mais uma vez, imputando prejuízo financeiro às LPIs. É por isso que eu digo que aqui abre a questão da discussão contratual com as famílias, e se for o caso depois, de levar, como tu mesmo falou, Marcos, a discussão para o ressarcimento, né, desses custos, porque, na verdade, hoje a ILPI está cumprindo um serviço de saúde pública, né? Então, não adianta dizer que não. Tanto os funcionários quanto os acolhidos estão sendo atendidos, e se não tivessem sido atendidos, o Estado teria que estar dando um jeito de fazer o acolhimento dessas pessoas, né? Então, assim, se tem funcionário que já está disposto a ficar na casa e a casa tem como organizar o espaço, nem que seja, de novo, vocês atendem quartos duplos, se dá para colocar 3 idosos por quarto, para liberar um quarto para o funcionário dormir, façam isso. Façam isso, tá? Mas, de novo, tudo sempre bem acordado, escrito, informado para as famílias, informado para os funcionários. Façam sempre esse trabalho de registro e de anuência, tá? E informar as famílias o que está acontecendo é sempre muito importante, tá? Mas, de novo, Marcos, a vida inteira quem suporta o prejuízo é a ILPI. Ela sendo filantrópica ou privada, a gente sabe disso, né? As pessoas sempre têm a ideia de que, e é uma coisa que eu venho tentando ao longo desses anos, é desfazer essa ideia de que LPI é um local de assistência, mas não é um local de assistencialismo. Não é porque você tem uma ILPI privada que você também tem que fazer tudo e fazer o dinheiro brotar do cantinho, porque não tem como. Uma ILPI, ela é uma empresa, e uma empresa, ela também tem direito a oferir, depois do seu faturamento, algum lucro, né, para poder se manter. Ninguém aqui tem que trabalhar de graça, nem o relógio trabalha de graça, precisa da corda, né, senão a pilha. Então, realmente é uma discussão, existe, eu comecei a participar agora da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições, ela emitiu um documento de orientação, que é mais voltado para a parte ainda de saúde sanitária, mas tem uma parte ali jurídica sobre financiamento, cofinanciamento. Vai sair agora um segundo documento. Esse documento ele está rodando aí pelas redes sociais, não sei se vocês receberam, ou se fazem parte dessa frente, mas tem no site da SBGG, tá? Ele foi colocado lá para as pessoas baixarem. Eu vou colocar aqui também, que eu disse que eu reuni tudo. Eu botei no meu site, que é onde eu consigo gerenciar com mais frequência, os documentos da Anvisa e alguns documentos que o pessoal até dos estados tem me mandado para eu colocar lá. Então, se vocês quiserem que eu coloque também as portarias e as resoluções dos estados de vocês, eu tenho colocado à disposição, até porque custa a gente pagar para colocar todos esses documentos num lugar, mas eu entendi que seria melhor, né, a gente colocar isso lá. Tá bom? A gente está 50 minutos, eu acho que é um tempo bastante razoável, acho que mais do que isso a gente fica cansado. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa colaborar, vocês me acham pelo meu nome, Ariane Angioletti, em todas as redes sociais, eu fico muito à disposição e gostaria de receber um feedback de vocês, do que vocês acharam. Foi a minha primeira experiência nessa plataforma e abordando o tema com relação ao Covid, porque eu trato da gestão, mas a gestão sem essa pandemia, tá? Ainda ali, voltando à questão do Marcos, guardem todos os comprovantes que vocês têm, que possam configurar o aumento de custo, tá, de vocês, para buscar realmente, na hora que chegasse à conclusão de quem é a responsabilidade, buscar esse ressarcimento. Além disso, quando vocês forem fazer o pedido de orçamento para compras, né, e vocês verificarem que tem abuso no aumento do preço, mandem para o PROCON, gente, não adianta ficar reclamando disso entre vocês ou nas redes sociais, mandem isso para o PROCON agir. Não tem caso aqui em Santa Catarina de caixa de luva que aumentou 300%, né, tudo bem que está escasso no mercado, mas 300% é um pouco demais, né, então, esse pessoal que falou para mim, eu disse, me passa todos os orçamentos, me passa que eu vou encaminhar para o PROCON, e eu mesmo encaminhei para o PROCON, né, então precisa ser feito, tá, e lembrem-se, vocês precisam continuar tendo enfermeiro responsável técnico, tá? Isso não caiu. Então, se o enfermeiro RT teve que ser afastado porque está com Covid ou porque está com sintoma,
vocês têm que fazer algum tipo de acordo com ele para ele ficar de sobreaviso, né, para poder, pelo menos em teletrabalho, ou seja, para fazer contato com vocês a qualquer hora, ou chamar um enfermeiro para substituí-lo naquele período, tá? Então, isso é muito importante. Vocês têm dispensação de medicação, vocês vão ter ali a necessidade, de repente, de algum tipo de prescrição de enfermagem, então tem que ter o enfermeiro, tá? Eu vivo brigando com várias coisas com relação ao Corém, mas o enfermeiro tem que ter, gente, não dá para dizer que não, ainda mais nesse momento, tá? Então, o enfermeiro, vocês têm que dar uma forma de manter o RT. Quem sabe vocês tranquem ele no banheiro, fecha a porta, a chave para não deixar ir embora, porque realmente a situação eu sei que está bem calamitosa, né? Mas esse profissional, nesse momento, é fundamental que esteja presente na casa, tá? Bom, fico à disposição, um abraço para vocês, umas carinhas aqui que eu não conhecia, e a gente continua se cruzando por aí, quem sabe numa próximas 2 semanas aí eu trago mais algum dado para vocês, tá bom? Até mais. Agora eu vou tentar encerrar essa reunião aqui, porque eu não sabia nem abrir, agora fechar vai ser pior ainda. Um abraço para vocês.